cresceu e nos transformou, ensinando a viver num mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela um caminho a seguir. Só o amor partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos povo, o povo de Deus, e formamos o reino de irmãos. E a palavra que é viva e nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Louvai o Senhor, que eleva os pobres todos. Louvai o Senhor. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda eternidade. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. O Senhor
primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possam levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Monsenhor Geraldo, queridos seminaristas, equipe litúrgica, queridos irmãos e irmãs, celebramos o 25º domingo do tempo comum, celebramos o mês da Bíblia, na nossa arquidiocese, o mês do dízimo. E a liturgia de hoje nos convida para fazermos uma reflexão. A quem nós estamos servindo? De que forma nós estamos vivendo a nossa fé? A nossa preocupação é verdadeiramente servir a Deus? Ou estamos preocupados, Deus, o ídolo, dinheiro, o mamona? Se estamos preocupados em fazer a vontade de Deus, nós vamos fazer o mesmo que Amós fez. Profeta que surgiu no século 8º antes de Cristo. Era lavrador, um homem da roça, um homem rude. Foi chamado por Deus para profetizar para um povo que estava sendo castigado, massacrado, humilhado
por um grupo, o sistema poderoso daquela época, que usava dos pequenos para se beneficiar. Então, Amós surge nesse contexto, no Reino do Norte, Israel. E Amós vai no Templo Nacional, o Santuário Nacional, para denunciar as injustiças que o povo estava vivendo. E ele vai dizer justamente aquilo, as palavras fortes. Ora, vós que mudam, de certa forma, a vida das pessoas, manobrando como se fosse uma massa, fazendo com que as pessoas sejam iludidas. Vocês alteram os pesos, as medidas, alteram as coisas, simplesmente para se auto-beneficiar. E o profeta fortemente faz a denúncia e no final diz: ai de vós, Deus não esquecerá o que vocês estão fazendo. Porque o Deus que é amor é o Deus que age com justiça. É o Deus que quer que o homem viva e seja feliz por completo, de forma integral. Às vezes pensamos: será que Deus esqueceu do povo sofrido? Será que Deus esqueceu de tantas situações acontecendo por aí afora? E onde Ele está? O que Deus está fazendo? Deus está do lado dos pequenos. Deus está do lado dos injustiçados. Deus está do lado dos marginalizados. E Amós é uma prova disso. Chamado para falar, para ser a voz de Deus para aquele povo. Os poderosos usavam justamente de um tempo em que todo mundo se voltava para celebrar a festa, era um feriado, e aí eles faziam tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, porque usavam de má fé, para iludir, para dizer àquele povo que não tinha vez, que não tinha voz, que tudo deveria permanecer daquele jeito. Passado tanto tempo, nos dias de hoje, parece que Amós fez a leitura do jornal de ontem. Os acontecimentos são os mesmos, com uma roupagem nova. O sofrimento, a injustiça, a desigualdade continuam. E nós precisamos, como profetas e profetisas, denunciar. Porque o homem de Deus não é somente aquele que reza, como disse Paulo. Precisamos sim estarmos em comunhão com Deus, mas essa comunhão se dá na experiência do dia a dia com os irmãos. E se pertencemos a um corpo, somos membros, onde Cristo é a cabeça, e se um dos membros não vai bem, todo o resto será comprometido. Assim é a nossa vivência mística, espiritual. Se olhamos para a nossa comunidade, se olhamos para aqueles que estão ao nosso redor, e ainda nos dias em que falamos tanto de leis, de justiça, há muitos injustiçados. Há muitos que estão pagando sem dever. Não sabem do que, porque o sistema funciona assim, em favor de alguns. Continua a opressão, continua um peso nas costas dos que nada podem. E por isso, essa voz forte do profeta para dizer que Deus não se agrada com a injustiça. Deus não se agrada com aqueles que tentam tirar vantagens a partir dos pequenos, daqueles que marginalizam, daqueles que excluem. Nada diferente do sistema atual. Tudo é feito para um grupo, é pensado para um grupo, e o resto é a massa
sobrante. É um povo que não tem vez, que não tem voz. O sistema que mata, oprime, porque tira a esperança do povo, porque tira essa vontade de viver. Por isso tanta angústia, por isso tanto sofrimento, porque falta, de fato, aquilo que lhe é de direito. O homem ser reconhecido como filho e filha de Deus, na sua dignidade de pessoa humana. Foi criado para ser amado. Deus o criou, Deus nos criou para cuidar de nós. E São Paulo nos disse hoje que a vontade de Deus é salvar a todos. E por isso as nossas orações, por isso as nossas preces, as nossas ações de graças, porque nós confiamos nesta força, nesta misericórdia que vem de Deus, que nos alcança. É Ele que nos envolve, Ele que nos dá ânimo para continuarmos esta caminhada, a vida, e para reconhecermos que aqui, no mundo, somos somente administradores. Vamos ao Evangelho. A figura do administrador desonesto. E o Senhor fez um elogio. É contraditório, Padre, se pensarmos que o Senhor está dizendo que devemos agir assim, em detrimento daquele que é o patrão, daquele que está comandando as coisas, e a gente está tirando vantagem naquilo que não é nosso. Está errado. Mas o que ele quer dizer com aquela parábola é que aquele homem soube pegar das coisas materiais para buscar as coisas eternas, os bens passageiros para buscar os bens eternos. Ele reconheceu que iria chegar o momento, seria despedido. Então, a única solução, conversar com os devedores, já que ele administrava os bens do seu patrão, tinha o direito de cuidar de tudo que era do seu patrão. Então, ele renuncia àquilo que é a sua parte, porque depois que ele prestava contas ao patrão, tudo que sobrava era dele. Por isso, a carga de impostos, de juros, de tudo aquilo que era do pensamento, da época, no sentido tributário, então era muito forte. E esse homem se dava muito bem com isso. No entanto, ele renuncia para conquistar 2 amigos. Porque um dia, ele iria ficar sem nada, iria recorrer àqueles que ele ajudou. E o Senhor faz o elogio e diz que os filhos deste mundo são mais espertos nos negócios do que os filhos da luz. E nos adverte para que estejamos atentos que as coisas não devem nos dominar. É o contrário. Nós o que somos senhores. Não estarmos prostrados diante de algo que só nos destrói. Quanta gente deixa de viver porque pensa que é somente o acúmulo. Mas esse é o pensamento do sistema. Quanta gente deixa de ser feliz com a família porque tem que trabalhar 10, 12, 14, 16 horas. Acumula muita coisa, é verdade. Torna-se um homem rico, mas depois doente, infeliz, porque não aproveitou bem as etapas da vida. Porque não aproveitou bem, ao lado dos seus, o tempo que Deus lhe reservou. Como somos pequenos e não somos atentos aos sinais do Senhor. Somos somente administradores dos bens que o Senhor nos confiou. Depois Ele vai nos chamar e nós vamos prestar contas. O que fizemos? Como agimos? Será que correspondemos ao que Deus esperava de nós? E agora de forma particular, pessoal, e você? Como está administrando os bens que Deus lhes confiou? Como você está administrando esse bem maior que é a vida, essa bênção de estar em comunhão com os irmãos, na família, de ser comunidade, de ser igreja? Como você está administrando o seu tempo para com os seus? É uma correria. A gente já não tem tempo mais para conversar
com as pessoas que estão ao nosso redor, tudo em função do lucro, da busca do dinheiro, para acumular. E depois, tudo isso passa. E vamos saber o quanto perdemos quando não dedicamos o tempo para cuidar dos nossos filhos, quando não dedicamos o tempo suficiente para escutar o nosso cônjuge, quando não foi suficiente aquele momento em torno da mesa para vivermos como família, na harmonia, no amor, para revermos um pouco a vida, para tentarmos organizar a vida. Como perdemos tempo em função daquilo que não traz a felicidade que tanto almejamos. Se o mundo nos apresenta toda essa proposta, é para nos enganar. Nada é eterno. Somente Deus tem essa proposta de vida eterna. E por isso vale a pena renunciar tudo, deixar tudo para segui-lo. É o que ganhamos. É a nossa riqueza. Aos olhos de Deus, o homem rico é aquele que sabe viver bem o tempo presente, partilhando do que tem. Porque a riqueza não é o mal, quando a gente sabe usá-la para o benefício daqueles que estão ao nosso redor. Quando a gente tem e favorece o outro. Quando a gente não se fecha, não vive uma vida egoísta. Quando a gente não se deixa levar pelas coisas materiais. Quando a gente vive daquilo em que vai nos proporcionar uma harmonia, um bem, de estarmos em comunhão, de vivermos como família e de sermos de fato realizados naquilo que fazemos. Como é bom sermos reconhecidos na nossa vida profissional. Como é bom fazermos a coisa justa. Como é bom sermos corretos nas coisas. Mas para isso devemos agir na prudência. Devemos fazer tudo conforme Deus quer. Porque aí está a questão do Evangelho. A quem nós queremos servir? A Deus ou ao dinheiro? Se fazemos a opção para servir a Deus, então nós queremos um reino de justiça, um reino de paz, um reino de solidariedade, um reino em que todos possam se sentir irmãos. Mas se quisermos servir ao Deus dinheiro, então vamos na ganância, na ambição, vamos ver tudo que está ao nosso redor e vamos buscar as coisas em função da nossa realização. Nos fechamos, deixamos de viver essa partilha com os irmãos, e aí está a morte, a destruição, porque deixamos de viver aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Ele nos deu para vivermos todos nesta mesma experiência, nesta dinâmica de podermos partilhar. A vida é sempre dom, dom que se partilha, dom que se dá. Nós fazemos e ao mesmo tempo estamos sendo beneficiados com aquilo. Quem dá, recebe muito mais do que oferece. Quando vivemos a experiência da fé, nós aprendemos isso. Então, a nossa opção é servir a Deus. O que não podemos é ficar com os dois senhores, o Deus ou o dinheiro. A felicidade está aqui, completa, em Deus. Das coisas, das ilusões, das fantasias, das coisas passageiras, desse outro lado. Porque é mais fácil, é mais cômodo. E a gente se apresenta para os outros e basta. Disfarça muito bem, porque não é feliz coisa nenhuma. Estão aí os ídolos modernos para dizer isso. Aqueles que estão partindo de forma tão humilhante, mas são referências para os nossos jovens, para muitos, porque fazem esse show, essa coisa, e de repente encantam. O nosso Deus age na simplicidade, mas realiza o homem por inteiro. A felicidade, repito, está em Deus. E vale a pena
fazer essa escolha. A quem nós queremos servir? Certamente ao Senhor. Por isso estamos aqui. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê ânimo, nos dê coragem para sermos como Amós, profetas. Nos dê a mesma dinâmica do apóstolo Paulo, para sermos homens e mulheres orantes, rezar sempre. E veja o que Paulo disse hoje: rezar pelos nossos governantes, não maldizê-los, rezar, pedir sempre ao Senhor que dê discernimento. Afinal de contas, as grandes decisões do nosso país passa pelo crivo da política, está aí. E tudo que vai afetar a grande maioria passa por estas decisões. Rezar pelos políticos, os nossos representantes, os nossos governantes. Sejamos como Paulo, homens e mulheres de oração. E o Senhor nos convida para administrarmos bem aquilo que Ele nos conferiu, aquilo que Ele nos deu, a vida, a família, e para sermos irmãos. Esta grande fraternidade. Quando rezamos a Deus, o chamamos de Pai, porque queremos viver como irmãos. Que Deus nos ajude, que a ganância não tome conta do nosso coração, que o dinheiro esteja para que a gente possa saber usar bem, para fazer a coisa certa, a coisa justa, não ser escravo dele. Não nos tornemos escravos, sejamos livres, nada nos domine, que a nossa vida, toda ela, seja entregue ao Senhor. E aí saberemos como conduzir bem os nossos passos.